Dimensionamento de lajes de betão armado. Pretende-se, com a apresentação, efetuar uma análise global aos procedimentos de cálculo associados ao dimensionamento de lajes de betão armado. O dimensionamento de lajes passa pelas seguintes fases. 1. Avaliação das ações atuantes. Seleção do modelo de cálculo. Pré-dimensionamento da espessura. Cálculo dos esforços. Dimensionamento aos estados limite últimos. Verificação da segurança aos estados limites de utilização e, naturalmente, concluindo-se com a pormenorização. Avaliação das ações atuantes. Os tipos de ações que se consideram atuar nas lajes resultam de uma análise ao tipo de acabamentos especificados para a arquitetura, o tipo de revestimentos, que paredes de alvenaria, etc. Ao tipo de uso a que a estrutura se destina, se é para um edifício público, se é um edifício de habitação, à região em que a estrutura se insere. Pode ou não ter atuação da neve, por exemplo. Portanto, em geral, consideram-se dois tipos, os tipos de ações que podem nela atuar. São as ações permanentes e as variáveis, usualmente designadas por sobrecargas. As ações do tipo permanente são o peso próprio, dado pelo produto do gama do betão pela altura, e é em kN por metro quadrado, portanto será a função da espessura da laje, e reforça-se que o peso próprio assume uma grande importância nas lajes, não podendo de todo ser esquecido nos cálculos. Temos, além do peso próprio, eventuais revestimentos, cargas que rondarão entre os 0,5 kN por metro quadrado e 1,5, e as paredes de alvenaria, que podem ser tratadas como cargas, digamos assim, lineares ou cargas uniformemente distribuídas, resultando, em geral, com cargas da ordem dos 1 a 2 kN por metro quadrado. Além das ações permanentes, temos as ações variáveis, dentro delas as sobrecargas, que em edifícios correntes andará entre 1 a 5 kN por metro quadrado, e eventuais cargas concentradas, como, por exemplo, elevadores. Quanto às formas de atuação da carga, elas podem ser uniformemente distribuídas, dadas em kN por metro quadrado, que são as generalidades das ações, como cargas de faca, como por exemplo as paredes de alvenaria, ou como cargas concentradas, por exemplo, um apoio de um elevador. Quanto à seleção do modelo de cálculo, pode ser de diferente tipo, pode ser um simplificado, através da adoção de opções simplificadas correspondendo a modelos do tipo Viga, pode ser obtido com recurso a tabelas, ou através de programas de cálculo automático, tipo SAP 2000, Robot, etc., modelando a estrutura com recurso a grelhas, um reticulado de vigas, ou elementos finitos planos. A especificação do modelo de cálculo simplificado a adotar é, sem qualquer dúvida, um dos passos com maior grau de dificuldade do processo para quem se está a iniciar no dimensionamento de estruturas de betão armado. Para isso, ele requer muita prática e, portanto, é importante que o projetista vá assimilando a informação com que se vai deparando nos seus problemas do cotidiano, conhecimentos relativos ao comportamento de laje, a capacidade de avaliar ou percepcionar o modo de funcionamento global da estrutura, a sensibilidade para percepcionar eventuais particularidades. A escolha do modelo de cálculo depende do modo de funcionamento da laje, o qual é determinado com base em fatores económicos, tendo em conta os vãos a vencer, os tipos de apoio e a intensidade das ações. As razões económicas aconselham a que se adote uma solução vigada para vãos até 5, 6 metros e uma solução fungiforme quando os vãos vão para além desses 6 metros. Em geral, são adotadas regras simplificadas de pré-dimensionamento, função do tipo de laje. Essas regras têm em conta a dimensão dos vãos, o tipo de laje, vigada ou fungiforme, o modelo de funcionamento, se numa ou em duas direções, tratando-se de lajes vigadas, e a intensidade das cargas, tendo sido deduzidas para sobrecargas inferiores a 5 kN por metro quadrado. O vão é, sem dúvida, um dos principais fatores a atender no dimensionamento de lajes. Ele não só é determinante para a quantificação dos esforços e, consequentemente, a quantidade de armadura a colocar na estrutura, como, em conjugação com as condições de apoio, condicionar o modo de funcionamento da própria laje.
Importa, por isso, saber especificar o vão efetivo da laje que se pretende dimensionar, ou seja, o vão a considerar nos modelos de cálculo. O vão efetivo das lajes em edifícios é dado no parágrafo, é especificado no parágrafo 5322 do Eurocódigo 2 e estabelece que o comprimento efetivo de um elemento é calculado através da soma destas três parcelas, o LN, o A1 e o A2, em que o LN é o vão, a distância livre entre as faces dos apoios, e o A1 e o A2 são valores obtidos ou calculados para cada extremidade a partir dos valores apropriados indicados na figura do Eurocódigo, associada ao artigo 5322, e como vemos de seguida. Portanto, tratando-se de elementos sem continuidade, ou de elementos com continuidade, ou em elementos perfeitamente encastrados ou com aparelhos de apoio, ou o caso das consolas, para todas estas 5 situações, o Eurocódigo especifica qual é o AI desse apoio a considerar, valor a adicionar ao LN, e que é sempre, no mínimo, igual a 1/2 da altura da espessura da laje ou 1/2 da largura do apoio. Quanto às regras simplificadas para as sobrecargas inferiores a 5 kN por metro quadrado, conclui-se que, quando tratando-se de lajes armadas numa direção, entre as quais se inserem naturalmente as lajes de bigotas, a altura ou a espessura da laje a adotar deverá ser entre 25 a 30 do vão condicionante. Para lajes vigadas armadas em duas direções, essa relação da espessura será, portanto, 35 a 40 do vão determinante. Para lajes fungiformes maciças, 30 a 35 do vão, e para lajes fungiformes aligeiradas, 20 a 25 do vão. É preciso também atender, desde já realce, que em lajes vigadas o vão determinante é sempre o menor dos vãos, se as lajes funcionarem em duas direções, e nas lajes fungiformes o vão determinante é o maior dos vãos, sempre. Quanto às regras simplificadas para as lajes vigadas e para as situações correntes em que ocorre uma sobrecarga inferior a 5 kN por metro quadrado, é usual adotarem-se as seguintes espessuras, portanto, até 10 volta dos 10 cm, se for inferior a 2,5 metros, o vão. À volta dos 12 centímetros, se o vão se situar entre os 2,5 e os 4 metros, e cerca de 15 se o vão se situar entre os 4 e os 6 metros. Chama-se, no entanto, a atenção que é sempre preferível não descer além dos 12 centímetros de espessura, de forma a garantir um bom funcionamento em serviço, nomeadamente no que diz respeito ao isolamento sonoro. Passando ao cálculo dos esforços, ele é realizado, em geral, por tabelas, com recurso a programas de elementos finitos, com recurso a modelos simplificados, modelos de viga, considerando uma largura unitária, e neste cálculo há sempre que atender ao tipo de cargas. Em geral, as cargas são uniformemente distribuídas em área, ou seja, em kN por metro quadrado, e aos esforços resultantes que se obtêm, que muitas vezes são em kN por metro, portanto, ou, se forem com modelos de grelha, serão em kN metro por barra. O dimensionamento das lajes vigadas passa pela verificação da segurança e correspondente dimensionamento das armaduras, à flexão e ao esforço transverso. Claro que em lajes e devido ao nível das cargas e à espessura do elemento, não é necessária a colocação da armadura transversal em geral, sendo, no entanto, necessário demonstrar essa não necessidade. Para o dimensionamento das armaduras à flexão, é necessário atender ao tipo de momento aplicado à laje, se ele é positivo ou se ele é negativo. No caso de momentos positivos, como aqui ilustrado num corte longitudinal, as tensões de tração aparecem na face inferior, pelo que a armadura deve ser colocada nessa face, o que em corte transversal, portanto perpendicular às trações desenvolvidas, vemos que a armadura principal está situada na fibra mais próxima da face da laje, em baixo, sendo uma armadura perpendicular, uma armadura de distribuição. Se tivermos perante momentos negativos, as tensões de tração são em cima, logo a armadura terá que ser colocada na face superior,
estando em corte transversal visível, portanto que as armaduras de dimensionamento são colocadas, digamos, o mais perto possível da face dessa mesma laje, à semelhança da armadura positiva. A altura útil a especificar para cada direção é definida de forma similar à das vigas, portanto é a distância da fibra mais comprimida ao centro de gravidade das armaduras. Usualmente, portanto, essa altura útil é a espessura da laje menos o recobrimento, menos metade do diâmetro da armadura longitudinal. A adoção de uma largura unitária da laje permite o recurso aos coeficientes adimensionais μ e ômega e, consequentemente, à obtenção das armaduras e a quantidade de armadura requerida na largura considerada, o que se traduz numa quantidade de centímetros quadrados de área de aço por cada metro linear de laje. As lajes são elementos estruturais que não necessitam, em geral, como já vimos, de colocação de armadura de esforço transverso. Como tal, o Eurocódigo 2 impõe apenas que se demonstre a capacidade resistente da laje através da comparação do esforço máximo de esforço transverso atuante na laje com o valor resistente dado por esta expressão, que nunca deve ser inferior a V mínimo vezes BW vezes D, em que para o cálculo o K é dado por esta expressão função da altura útil em milímetros, o ρ1 é a percentagem de armadura e o V mínimo dado pelas características do betão. Portanto, quando calculando este VRDC e comparando com o esforço atuante, rapidamente é possível demonstrar que a laje está bem dimensionada ao esforço transverso. Passando à verificação da segurança aos estados limites de utilização. Essa é, em geral, feita para garantir a segurança à fendilhação, à deformação e à vibração, fundamentalmente em lajes do tipo salas de espetáculo. A verificação da segurança à fendilhação e à deformação é efetuada com recurso aos métodos indiretos propostos pelo Eurocódigo 2, também aplicados às vigas. Finalmente, temos a pormenorização e, na escolha da armadura das lajes, há que ter em atenção o diâmetro dos varões, preferencialmente nunca superiores a 1/10 da altura, ao espaçamento dos varões, problema da fendilhação. À semelhança das vigas, é necessário garantir que as armaduras obedeçam a determinadas regras, verificação da armadura mínima e máxima, de acordo com o parágrafo 9.3 do Eurocódigo 2, que remete para a armadura principal mínima das vigas, espaçamento máximo da armadura, interrupção da armadura principal, ou seja, a armadura das lajes junto aos apoios. A pormenorização constitui um elemento fundamental do projeto, apresentando um conjunto de aspectos singulares, distintos das vigas, cujo domínio passa pela prática da sua execução e que por isso se aconselha essa prática. Os desenhos de pormenorização executados a escalas convenientes, que em geral são da ordem do 1 para 100, devem conter desenhos de dimensionamento, as plantas inferiores de armaduras, a planta superior de armaduras e os respectivos cortes. Na sua execução, deverá ter-se em consideração o posicionamento e a disposição dos varões, a necessidade de colocação ou não de armaduras secundárias, as ditas armaduras de pormenorização, entre as quais se considera as armaduras de distribuição, as armaduras de bordo apoiado, as armaduras de bordo livre e as armaduras de canto em lajes vigadas. Portanto, em termos de resumo, no presente módulo efetuou-se uma análise sumária global aos procedimentos a ter em conta no cálculo de lajes de betão armado, desde o seu pré-dimensionamento à pormenorização das armaduras. Para a elaboração do presente documento, foram consultados os seguintes documentos.